Então vamos lá, parte 2, encontro 5, a história da deusa caída, episódio 4, o sonhar aeônico. Eu vou fazer um resumo e vou trazer o Irineus, vou mostrar como o Irineus conta essa história. O cenário dos episódios 1 a 4 é o Pleroma, é o centro da galáxia. Na conclusão do episódio 4, a narrativa muda para eventos extraplerômicos, porque Sophaia cai. Ela já não está mais no centro da galáxia. A quebra dos protocolos aeônicos por Sophaia é um incidente atordoante nessa narrativa. Isso aqui é chave para entender aqui a narrativa de Sophaia. Presta atenção. Os escritos de Nag Hammadi preservam uma declaração concisa para o protocolo do sonhar aeônico, porque é vontade do Originator não permitir que nada aconteça no Pleroma, além de uma syzygy, a Valentinian Exposition. Syzygy, então, é uma palavra grega estranha, ela é usada pelos astrônomos para se referir a conjunções de astros, de corpos celestiais, mas em linguagem simples, é um acoplamento, é um emparelhamento, é uma correspondência, né? É isso que é syzygy. E a preferência do Originator é que as coisas aconteçam em syzygy, mas não é uma lei, não está escrito em pedra. E esse é mais um elemento surpreendente na capacidade narrativa dos gnósticos, ou pelo menos das pessoas que escreveram esse mito. Porque chama a atenção, né? Você quer entender mais sobre isso, é muito legal. É uma preferência que se faça por pareamento, não é uma lei rígida. Então, existem momentos, né, para quebrar esse protocolo. Assim como os Aeons deixam as suas experiências livres para se desenvolverem em seus próprios termos, o Originator deixa os Aeons livres para seguir este protocolo ou não. A liberdade criativa é inerente à fundação do universo. E olha que interessante, as 9 experiências que deram errado, foram testemunhadas pelo Pleroma, elas foram retratadas pela imaginação dos videntes védicos, os rishis, como as 9 encarnações de Vishnu. Por isso o número 9. É uma analogia aqui. As 9 encarnações de Vishnu podem ser vistas como as 9 falhas na experiência do Antropos. A queda da deusa da sabedoria é um fato astronômico, descrito em linguagem mitopoética. O mito gnóstico descreve acontecimentos que realmente aconteceram na nossa galáxia. E segundo John Lamlash, é possível provar que essa descrição é exata em todo o seu alcance e detalhes. A narrativa é sustentada por provas científicas. A investigação extensiva do Thunderbolts Project, que tem um canal no YouTube, Electric Universe Plasma Cosmology, oferece fotografias de alta resolução de jatos de plasma que irrompem das galáxias. Este fenômeno já é bem estabelecido. A queda da deusa da sabedoria é uma erupção de um jato de plasma que saiu do centro da galáxia. É isso. Agora eu vou falar do Irineus. Como é que o Irineus conta essa história? Olha que interessante. Em Contra as Heresias, no livro 1, existe um certo Aeon perfeito e pré-existente que eles chamam de Proarque, Propater e Bitus, e descrevem como sendo invisível e incompreensível, eterno e não gerado. Ele permanece durante inúmeros ciclos e de eras em profunda serenidade e quiescência. Nós já descrevemos o Originator nos outros encontros. E juntamente com ele existia a Enóia, que também é chamada de Charis ou Sige. No Irineus, tradução em português, eles traduzem graça e silêncio. Os textos gnósticos se referem a Sophaia, às vezes, como graça ou como silêncio. Então, nós estamos falando de Sophaia aqui. Finalmente, esse Bitus, ou Originator, né, decidiu enviar de si mesmo o início de todas as coisas, ou seja, o tremor da singularidade. E depositou esta produção, que resolvera dar à luz, no seu contemporâneo Sige, ou Sophaia, tal como a semente é depositada no ventre. Isso aqui pode ser visto como um momento que Sophaia capta essa singularidade.
E olha só o que ele fala, que é muito parecido com o episódio 2. Ela, então, tendo recebido essa semente e ficando grávida, deu luz ao Nous, que era ao mesmo tempo semelhante e igual àquele que o havia gerado, e era o único capaz de compreender a grandeza do seu pai. Isso aqui é uma metáfora para a criação do Antropos, segundo Ireneus. Esses éons, tendo sido produzidos para a glória do Pai e desejando por seus próprios esforços realizar este objetivo, enviaram emanações por meio de conjunção, syzygy, conjunction. E aqui ele dá uma lista de 12 éons, e ele, entre eles, Paracletos, Pistes, Pátricos, Elpis, Métricos e Ágape, Ainos e Sineses, Eclesiásticos, Macariotes, Téletos e Sofaia. Télete, então, aparece aqui no texto do Ireneus. Tais são os 30 éons no sistema errôneo desses homens. E eles, os éons, são descritos como estando envoltos, por assim dizer, em silêncio, e não conhecidos por ninguém, exceto por esses professores mestres que os pais da igreja botaram no mesmo saco e chamaram de gnosticoi, sabichões, smart asses. E por essa razão afirmam que o Salvador, pois não se comprazem em chamá-lo de Senhor, não realizou nenhuma obra pública durante 30 anos, conforme Lucas 3:23, expondo assim os mistérios desses éons. Os gnósticos colocavam uma posição ferrenha à narrativa da Bíblia. Isso aqui é uma prova disso. Portanto, dizer que os gnósticos eram seitas cristãs do cristianismo primitivo é totalmente espúrio, não é certo. Enquanto sustentam que estes são grandes, maravilhosos e até então indizíveis mistérios que é a sua função especial desenvolver, e assim procedem quando encontram qualquer coisa na multidão de coisas contidas nas Escrituras que possam adotar e acomodar as suas especulações sem fundamento. Eles tomavam as Escrituras e diziam: aqui é mais ou menos assim, esses caras estão viajando. E os padres não gostavam disso. Isso é maldita heresia. Um dia se viu, nós estamos certos, eles estão errados. Segundo Valentinos, só o Nous tinha prazer em contemplar o Pai e exultava ao considerar sua incomensurável grandeza. Em Nag Hammadi eles falam que o Originator olhava a si mesmo nas águas primordiais, né? Até que ele teve a vontade e emitiu o tremor da singularidade. No livro 1, capítulo 2, o Ireneus fala da ambição, que levou à perturbação e ao perigo, né? O perrengue de Sofaia, sua queda, a criação dos Arcons, essa prole disforme dela. E também fala uma coisa diferente de Valentinos nos textos de Nag Hammadi. Ele fala de duas Sofaias, uma que foi readmitida no pleroma e uma parte dela que ficou aqui porque não conseguiu voltar. Segundo Valentinos, olha só o que ele fala da paixão de Sofaia. Mas o éon que era mais recente de todos e o mais novo, Sofaia, surgiu à frente dos outros e sofreu a paixão para além do abraço do seu consorte Téletos. É o sonhar unilateral. Depois que o Antropos emerge e começa a dar errado 9 vezes, ela entra no sonhar dela e acaba dando no que deu. O Ireneus menciona isso. E ele fala que essa queda de Sofaia, que essa entemises, que esse entusiasmo divino, foi um ato de um éon degenerado que agiu sob pretexto de amor, diz o Ireneus, mas na realidade foi influenciado pela temeridade, porque não tinha, como o Nous, desfrutado da comunhão com o Pai perfeito. Esse é o tropo do Lúcifer, senhoras e senhores. Essa paixão, dizem eles, os valentinianos, consistia num desejo de prescrutar a natureza do Pai, pois ela desejava, segundo eles, compreender a sua grandeza. The True Lucifer is Sophia, John Lamlash já dizia. Existem 3 talks, The True Lucifer e Sophia, que são mind-blowing. Eu vou ver se eu trago para vocês esse material. Quando ela não conseguiu alcançar o seu objetivo, pois visava uma coisa impossível, sobreveio-lhe uma extrema agonia de espírito,
enquanto, tanto por causa da vasta profundidade quanto da natureza inescrutável do pai, e por causa do amor que ela tinha por ele, ela estava sempre se esticando para frente, e havia o perigo de que ela finalmente fosse absorvida por sua doçura e resolvida em sua essência absoluta. Havia uma possibilidade que Sofia se destruísse nessa queda, a menos que ela tivesse encontrado aquele poder que sustenta todas as coisas e a preserva fora da grandeza indescritível. Sofia não se destruiu porque ela se adaptou ao Kenoma, o poder que tudo sustenta na matéria e que está fora da grandeza indescritível do Pleroma. Que tal? Uau! Na tradução em português, no capítulo 2.3, o Ireneus ironiza, dizendo que alguns deles, esses hereges, transformam esta paixão e retorno de Sofia em mito. Essa é a tradução em português. A minha tradução do inglês foi o seguinte: mas outros entre eles descrevem fabulosamente a paixão e a restauração de Sofia da seguinte forma: senhoras e senhores, a vontade de Sofia em querer fazer uma coisa impossível e incompreensível gerou uma substância amorfa. E esse é o tema do encontro 6, o episódio 5 do mito de Sofia, zona de impacto. Ela impacta na matéria e cria uma criatura chamada de Archons, e esses Archons têm um líder, Yaldabaoth. Agora nós estamos chegando no topo, daquele roller coaster bem louco, e o carrinho vai cair, queridos. Segurem-se. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.